por falar nisso, tu sabe muito bem, tu sabe tanto quanto eu, que o Internacional montou um projeto para esse ano para conseguir se livrar do Patrick, do Cuesta, do Dourado e do Edenilson, né? O único que tu acha que vai acontecer com o Edenilson, cara? Cara, eu vou te dizer uma coisa, tá? Isso é informação de bastidores. Tá, boa. Tu sabe qual foi o problema do Atlético Mineiro? O Atlético Mineiro subestimou o Internacional na proposta que fez pelo Edenilson. O Atlético Mineiro fez uma proposta de 2 milhões de dólares pelo Edenilson. Se tivesse oferecido 3, teria levado. Teria oferecido 3, teria levado. O Internacional, o Inter prorrogou o contrato do Edenilson para se proteger. Porque o Edenilson tem valor de... Não é porque o Inter quer o Edenilson, é porque o Edenilson tem valor de mercado. Então, assim, qualquer proposta mais ou menos que vier, o Inter vai liberar o Edenilson. O Dourado e o Cuesta eu nem falo. O Dourado e o Cuesta, se chegar com um kisuke e um pastel, levam os dois. Agora, em qualquer momento. Agora, o Edenilson, o Inter também não quer que continue. O Inter considera que... E eu vou te dizer mais, cara. Eu não sei, isso não é informação. Mas eu tento me colocar no lugar. E tu também faz isso costumeiramente. Tenta te colocar no lugar do Dourado, do Cuesta e do Edenilson neste momento. Esses jogadores sofrem uma marcação por parte da torcida de que não dá tranquilidade para trabalhar, cara. E são caras que estão há muito tempo no clube. Eu acho que estes caras facilitariam uma saída também. Então, a minha perspectiva é que isso aconteça em pouco tempo. O Dourado e o Cuesta, certamente. E o Edenilson, eu acho que também. O que eu tenho muito medo, tá? O que eu tenho muito medo. Porque eu acho que não são de fácil reposição. Eu não sou um detrator desses jogadores. Eu entendo o mau momento, por exemplo, do Cuesta, que eu pregava que deveria sair do time. Mas eu tenho medo. Eu tenho medo dessa limpa. Eu não gosto de limpa. Porque limpa, quando tu fala em limpa, nunca tem critério. As limpas não têm critério. Porque todos os casos têm que ser analisados individualmente. E o Inter definiu pela limpa daqueles que faziam parte de um processo anterior. Então eu tenho muito medo disso, César. Eu entendo, mas me parece que o Inter precisa virar alguma chave, sabe? É que hoje, por exemplo, tu sabe a minha opinião sobre o Dourado, tá? Para mim o Dourado joga pouco. Eu não concordo com isso. Eu acho ele melhor que o Gabriel que tá jogando, por exemplo. O grande problema do Dourado, para mim, é o parâmetro. O Dourado, em determinado momento, disseram que era o melhor volante formado no Inter depois de Falcão. Aí começa as loucuras, entendeu? Que é uma coisa muito comum nossa. A gente gosta de abraçar e comparar. Abraçou e comparou, abraçou e comparou. Lembra quando o Jean-Pierre surgiu? O Grêmio pode vender o Luan, Jean-Pierre. Onde é que está o Jean-Pierre? Então, é comum nosso isso. E eu digo nosso, não imprensa, eu digo nosso torcedor, futebol, a gente gosta. Compara com quem? A primeira coisa que a gente faz é comparar com alguém. Qualquer jogador. Então, só que o Dourado, nesse ano, ele não jogou, cara. Então é sacanagem botar no Dourado qualquer tipo de episódio no ano de 2022. O Dourado não jogou. O Edenilson jogou. O Vitor Cuesta falhou feio, tanto é que saiu do time. O goleiro falhou. Não foi o Lomba que falhou, foi o goleiro esse, o Daniel. Aliás, o Lomba não falha, né? O Lomba tá fechando o gol lá no Palmeiras. Pois Outro que era marcado no Internacional e que saiu por pressão para que saísse. Essas são as coisas que acontecem no Inter. Essa relação é que me assusta. Agora, eu não posso achar que esses caras são protagonistas, porque eles não são. Para mim, o Inter poderia ter eles como base e agregar caras mais protagonistas. Mas foram protagonistas quando o Inter foi competitivo, César. Pois quando o Inter foi cara, competitivo, eles foram protagonistas. Tu pega aquela Copa do Brasil, tá? Aquela Copa do Brasil do 2019, Atlético Paranaense. Porra, ali tu tinha o Guerreiro. Mas o grupo era fraco, Tu pega o campeonato, César. Mas tu pega o campeonato brasileiro, Qual foi o grande jogador do Inter no campeonato brasileiro? O Patrick e o Edenilson. Yuri Alberto, cara. O Yuri Alberto ganhou os jogos mais complicados, cara. Ô César, em 2019, aí é que tá. Em 2019, esses caras fizeram mágica para chegar à final da Copa do Brasil. Cara, o D'Alessandro, de time bom, cara. O D'Alessandro se machucou
para a final contra o Atlético Paranaense, não tinha meia na reserva. O Odair teve que colocar o Wellington Silva, que era a ponta. O Inter não teve produção contra o Atlético. Então, assim, eu não acho eles vilões de um processo que o Inter não ganhou título nos últimos anos. Ao contrário, eu acho que o Inter só foi competitivo por causa deles. E quando teve bom treinador, né? Quando teve bom Só treinador. que tu não pode nunca perder de vista a qualidade de, principalmente os homens da frente. Hoje, por que o Inter não conseguiu fazer a diferença mesmo jogando melhor uma partida inteira do Porque Grêmio? o Inter não faz gol. Não tem goleador, cara. Imagina Gol. se o Yuri Alberto tá naquele jogo ali, que inferno que ia ser pro Grêmio. Tu lembra aquele Grenal do Chapecó? O Grenal 0-0. Te lembra? O Chapecó fechou o gol. Tu te lembra quem é que chutava de tudo que era jeito pra fazer gol? Não. O Yuri Alberto, cara. Se o Yuri Alberto tá nesses jogos aí, o jogo é outro. Só que o Inter vem de Yuri Alberto, fez um bom negócio, é verdade, mas vem de Yuri Alberto e acha que solucionou com a coisa do Paulo Vitor, do Wesley, do pensamento mágico. Não, eu vou trazer um cara, o cara é Champions League, o cara é Premier League, o cara é... Aí chegou aqui um cara que dá uma trupicada, entendeu? E aí o cara acha que futebol é difícil. Te lembra? Cara, eu odeio a frase "eu disse que ia acontecer". Eu te lembro que eu falei? O Yuri Alberto tu não vai substituir, cara. É raro tu ter um cara desse. Quanto tempo vai levar para substituir o Nilmar, Baldas? É. Cara, tu não vai substituir. Tá, mas assim, vamos lá. O Inter, em determinado momento da sua história, sob protestos da torcida, encerrou os ciclos do Fernandão e do Yarley. Cara, a torcida queria matar os dirigentes. Fernandão e Yarley encerraram os ciclos e o Inter contratou o Nilmar, o Guinha Azul, o Magrão e o D'Alessandro. E o Sobis? E começou de novo. Não, o Sobis... E buscou o Sobis. Tu sabe? Dá para fazer. Se tu tem competência, dá para fazer. O que tu tem muito mais risco de errar é tu tentar substituir a força de ataque trazendo o Wanderson, que ganha R$900 mil por mês no Internacional, que nunca ninguém ouviu falar. Aí é mais difícil, né? Aí é mais difícil. Tu trazer o alemão do Avaí, que tem pouquíssimos gols na carreira e que com 23, 24 anos não explodiu em lugar nenhum, achando que tu vai solucionar os problemas. Aí é mais difícil, né? E não tem nem a desculpa que tu não tem dinheiro, porque tu tem. O Fernandão e o Yarley, quando saíram a tronco de banana, eram jogadores que estavam na fase derradeira da carreira já. Nós vendemos o Yuri Alberto por 25 milhões de euros. E a nossa reposição tem sido essa. E aí falta competência. Mas dá para repor. Tu poderia trazer uma solução, se não da mesma altura que o Yuri Alberto, mas uma solução eficiente. E não trouxe. Não trouxe, César. Esse é o problema. E eu concordo. Quanto a isso, não tem argumento. Não tem fato em futebol. Não tem. E tu não vai. Agora, se o Inter não solucionar, por melhor que esteja jogando, por mais que possa ser organizado, se o Inter não solucionar as questões envolvendo a capacidade de fazer gol, o Inter vai ter dificuldade contra o Ceará e contra o Atlético Goianiense.